TVV e UFSCar apresentam Diálogos Comunitários. Bom dia a todos e todas, bem-vindo a mais um Diálogos Comunitários UFSCar, a parceria da UFSCar com a TV Votorantim e o Fórum Social Sorocaba. O tema desse programa é Movimentos Sociais e a Crise Ambiental. Os convidados vão se apresentar e depois a gente vai abrir para um debate. A ideia é que seja bem informal, diálogos comunitários mesmo. Cada um vai falar a sua atuação e uma ligação, um pequeno link com o tema da questão ambiental. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Marques, eu sou sócio fundador do Instituto Sistêmico em Sorocaba, que é um instituto que desenvolve o pensamento sistêmico na área da educação, de projetos de serviço e da sustentabilidade e empreendedorismo, né? A minha função, especialmente lá dentro do Instituto, tem mais a ver com a questão da sustentabilidade. A gente está fazendo alguns trabalhos aqui em Sorocaba, num projeto chamado Viveiro de Projetos, que fica na região rural de Sorocaba. E também faço trabalhos na área de projetos de serviço para primeiro e segundo setor. Bom dia a todos e a todas também. Meu nome é Mário Mariano, eu sou aluno da UFSCar Sorocaba, do mestrado em Educação. Lá eu desenvolvo estudos sobre teoria pedagógica na perspectiva marxista, mas antes de entrar no mestrado, eu fui servidor público do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, na Coordenadoria de Educação Ambiental, e por lá, então, militei e ainda milito no campo ambiental, no campo da educação ambiental, principalmente focando a questão do controle social das políticas públicas no Estado de São Paulo, que há uma defasagem muito grande com relação a outras políticas, onde a gente tem um adianto, né, na organização dos movimentos sociais perante essa questão. Também já fui educador do Pronera e atuei junto a movimentos sociais, ao MST, no curso de agroecologia, então a temática também da agricultura e do meio ambiente vinculado ao meu histórico de atuação. Eu sou biólogo de formação, na verdade, então a temática aí para mim está colocada aí como um problema dessa fase que a gente está do capitalismo, né? O capitalismo se desenvolveu até agora e acho que ele entra numa fase destrutiva, onde uma das consequências é a problemática ambiental, e está colocada aqui para a gente debater. Bom dia, meu nome é Pedro, eu também sou biólogo e mestre em agroecologia pela UFSCar agora, agroecologia e desenvolvimento rural. Eu atuo na região faz alguns anos, aí a gente tem participo do núcleo de agroecologia e desenvolvimento rural da UFSCar Sorocaba, o núcleo APT Capuã, núcleo de pesquisa e extensão, e também sou presidente do Instituto Terra Viva de Agroecologia, que reúne aí alguns profissionais da área de extensão rural, meio ambiente, educação. E eu gostaria de falar assim, um pouco em nome da Articulação Paulista de Agroecologia, que é uma rede estadual que tem se constituído, aí, se reunindo sob esse nome desde 2004, aproximadamente, que reúne agricultores, estudantes, pesquisadores, técnicos, profissionais de diversas áreas, né, interessados no desenvolvimento do tema da agroecologia. E o que seria no Estado, né? E o que seria a agroecologia? Eu acho que a agroecologia, dentre diversas definições, é uma área do conhecimento, aí a gente pode ver como uma ciência que trabalha a questão da sustentabilidade no campo, na atividade produtiva, envolvendo desde as técnicas, a inserção da ecologia no uso da paisagem, quanto as questões sociais, né? Eu acho que é um tema bem importante, aí, considerando que no meio rural hoje, quer dizer, não hoje, mas no meio rural, além da alimentação, da produção básica, aí, das necessidades básicas que a gente tem, é onde ocorre a produção de água, né? A água que a gente bebe na cidade, vem do meio rural, a regulação do clima e outros fatores aí muito importantes. E é um campo que está
no meio rural, hoje em dia, a questão ambiental está bem crítica, considerando que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, desde 2008 já. Então, é uma questão bem séria aí que a gente pode continuar no debate. Bom dia a todos e todas. Eu sou o William, sou do Movimento Sem Terra, sou da direção estadual aqui por Sorocaba e sou assentado no assentamento Bela Vista, em Iperó. Trabalho basicamente com frutas e verduras, né? E faço o curso de agronomia também pela UFSCar, pelo Pronera. Bom dia, eu sou Raquel Barros, eu sou da organização Lua Nova e também consultora do programa de Entre Nós, que atua com a população usuária de droga em Sorocaba. Na verdade, a Lua Nova trabalha no âmbito ecológico, trabalha tentando reintegrar, né, essas pessoas que são consideradas, enfim, desadaptadas ou lixos, né, pessoas lixo, e tentar reintegrar, remostrar a qualidade e a capacidade dessas pessoas dentro do ambiente e o poder delas, né, na transformação do próprio ambiente. Então, eu estou aqui tentando trazer o lado pessoa, né, da sustentabilidade da ecologia. Bom dia, sou Zelito Sampaio, sou professor de responsabilidade social empresarial na Unip, Pitágoras, e trabalho também como formador na área de educação comunitária. Então, não tenho uma ação direta na questão ambiental, mas é um ponto que sempre levanta. Participo também do grupo de Fórum Social de São Paulo, que sempre aparece a questão ambiental, sempre aparece essa problemática nas discussões e nos levantamentos que são feitos. Bom dia, meu nome é Helena, eu sou estudante de pedagogia da UFSCar, daqui do campus Sorocaba. A minha atuação em movimentos sociais começou esse ano no movimento estudantil, no coletivo Resistência, porque eu só descobri de verdade que existem movimentos sociais depois que eu entrei na universidade. E a nossa atuação com o tema de hoje, o link que eu vou fazer, na verdade eu acho que é porque esse tema nos é posto de uma maneira muito simplista, normalmente, assim, pela mídia, pela sociedade. Tanto que a gente, antes de entrar na universidade, eu via de uma forma e agora eu vejo de outra. E a nossa atuação, como movimento estudantil, também é tirar as pessoas dessa inércia política, que é uma tendência atualmente, das pessoas não se interessarem, das pessoas acharem que é besteira, e etc. Então, acho que é nesse sentido que o movimento se enquadra no tema. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Adriana, eu sou advogada e mediadora na primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Itapetininga e região e trabalho com a área de mediação. Na mediação, nós trabalhamos tanto as questões de relação de consumo, as relações familiares e também a mediação comunitária. E em todas elas, de alguma forma, as questões ambientais aparecem, seja na situação micro, nas relações entre vizinhos, que tem problema com o lixo, que tem problema com a planta, que avança o quintal, ou até mesmo nas questões aí de consumo, que envolve uma ideia realmente de você extrapolar aquilo que você necessita, e isso acaba prejudicando até mesmo as relações familiares. Então, nós trabalhamos essa questão ambiental num sentido bem amplo, como já foi comentado pelas colegas aqui também. E a nossa experiência nos movimentos sociais, eu prestei assessoria durante muitos anos para a Associação Amigos de Bairro do Júlio de Mesquita Filho, aqui em Sorocaba, que é o conjunto habitacional o maior da América Latina. E, durante muito tempo, essas questões ambientais apareciam. Nas questões envolvendo a pista de caminhada, questão de lazer, tudo isso realmente verifica como a questão ambiental é ampla, como disse a colega. Não é só um aspecto, não é só a questão da queimada, não é só a questão do lixo, é a questão das relações humanas também. Muito bom dia, eu me chamo Elcio e sou supervisor escolar da rede municipal aqui de Votorantim. Como trabalho com escola,
a situação ambiental diz respeito diretamente, mesmo que seja por iniciativa aqui, ali, desta ou daquela escola. Mas o trabalho do meio ambiente com a criança, o trabalho da criança no meio ambiente é fundamental, é essencial. Até para pensarmos na situação de sujeira pelas calçadas e ruas, penso eu que, apesar de todo o trabalho nas escolas de educação básica, ainda falta união de objetivos, de iniciativas entre as escolas, as associações, as igrejas, os grupos organizados da sociedade civil. O que existe ainda é de iniciativa isolada. Organizadamente, carecemos bastante. E pela escola é possível se ver isso com clareza. Então, a minha contribuição aqui é para trazer o olhar da escola e das crianças no meio ambiente. Eu devolvo para... Opa, tem mais um. Pedro. Bom dia, sou Luiz Henrique, biólogo e desde então educador, sempre trabalhando justamente essa questão. E hoje atuo mais com a questão da agroecologia, talvez, focado em agroflorestas, que são sistemas produtivos, tentando buscar essa reconexão, porque é coisa do homem, desassociar o próprio homem com o meio ambiente, por isso que a gente está aqui discutindo hoje, né? Talvez esses conflitos tenham sido gerados por essa desassociação. E a educação que a gente acredita é restaurar talvez isso e libertar aí de as amarras do sistema horrível. E aí o meu foco hoje é usar os ambientes como ferramentas educativas. Estamos indo aí, pesquisando e educando. Legal. Lembrando que a gente, além da TV Votorantim, que é o canal 10, para quem é da região, a gente também está ao vivo pelo site tvvotorantim.com.br, tem o Twitter, que é @DCUFSCar, e o telefone 3247-1010, 015 antes. Eu acabei não me apresentando, sou o Bruno, participo de alguns movimentos sociais, principalmente ligado ao Fórum Social Mundial, em etapas locais, em Sorocaba, em São Paulo. E sou mestrando da UFSCar em Educação, Comunidade e Movimentos Sociais. E o tema do meu projeto tem a ver com o tema de hoje, que é investigar o quanto que a questão ambiental ela é permeada pelos movimentos sociais da contemporaneidade e o quanto que ela tem de potencial para que os movimentos sociais se alinhem as suas lutas, né? Esses movimentos sociais que estavam fragmentados desde de maio de 68, que é uma data emblemática, né, para a fragmentação dos movimentos sociais. Ali surgiram os novos movimentos sociais que passaram a atuar em características identitárias e mais diretamente ligadas às opressões que sofriam do que aquelas conjunturas mais sistemáticas apresentadas pelas opções do socialismo de Estado ou do capitalismo. Enfim, esses movimentos se desenvolveram cada um na sua área, à primeira vista fragmentando a força da esquerda como um todo ou da luta contra-hegemônica, mas hoje a gente vê uma possibilidade de alinhamento dos movimentos sociais que se esboça, por exemplo, no espaço do Fórum Social Mundial. É onde eu atuo, é onde eu sou bastante otimista com relação a esse alinhamento. Esse ano, ia falar o ano passado, mas foi esse ano, em junho, teve a Cúpula dos Povos, que foi um encontro dos movimentos sociais do mundo todo para se levantar contra uma proposta que os movimentos sociais viram como um engodo da governança mundial, chamada de economia verde, onde no encontro da ONU, conhecido como Rio+20, que foi no Rio de Janeiro no mesmo período, apresentaram para a sociedade supostas soluções ou tentaram chegar em alguns acordos para dizer que estavam preocupados com a temática ambiental. Mas o que os movimentos sociais se reuniram ali para mostrar é que esse movimento da ONU e dos países membros nada mais era do que um engodo para fingir que estavam preocupados e tratando seriamente do assunto. Na Cúpula dos Povos tiveram 800 atividades, sendo que cada uma delas era uma proposta
de alternativa para a solução da crise civilizatória que, de acordo com a visão dos movimentos sociais, estamos enfrentando no momento. E pela primeira vez foi um encontro tão diverso e com uma temática positiva comum, que todos estavam propondo algo com relação ao meio ambiente. Mas essas propostas eram bastante diversas e não eram só especificamente ecológica, ambiental, natureza, incluindo, na sua maioria, já o homem nessa questão ambiental, o ambiente sendo o ambiente natureza e onde o homem e a cultura se desenvolvem. Então, a diversidade de hoje, aqui nesse encontro dos movimentos sociais, eu acho que reflete um pouco isso, lógico que numa escala bem menor, mas a ideia é a gente conversar um pouco sobre o que cada um tem feito, mesmo que, desculpe, que os seus movimentos não sejam diretamente ligados à causa ambiental, de que maneira que a gente vem se apropriando da causa ambiental ou percebendo a urgência em se tratar desse assunto e nas nossas atuações, de que maneira que a gente vê a sociedade entendendo isso, se preocupando, passando a agir de alguma forma nesse sentido. Está aberto aqui, você de casa pode ligar e deixar uma contribuição, não precisa ser uma questão, mas se quiser pode ser também uma questão para qualquer um dos participantes aqui. Pode ser uma contribuição também pelo Twitter e pelo site www.tvvotorantim.com.br. O telefone é 015-3247-1010. Então está aberto aqui, quem quer começar falando alguma coisa? Outra palavra, então. É interessante a gente analisar que as questões ambientais no nosso país, mas questões ambientais e sociais são intimamente ligadas, né? E a configuração de distribuição da população mesmo no país, se a gente for analisar como está hoje, ou seja, com cidades inchadas, né? Grandes centros urbanos com muitos milhões de pessoas, ou uma cidade média no estado de São Paulo tem mais de 100, 200 mil habitantes, assim. Enquanto que a gente vê no campo áreas extensas com uma ocupação muito baixa, sendo dominadas por poucas famílias e tudo mais. Então, assim, isso aí faz parte de um processo histórico, né, que aconteceu no país, que relaciona tanto a questões políticas, agrárias, da terra, como as questões técnicas também, que é uma coisa que a agroecologia vem se debruçar hoje, que tem muito a ver com a questão da reforma agrária, profundamente, né? Então, assim, principalmente a partir da década de 70, a gente poderia dizer que no Brasil houve um processo de modernização agrícola, ou seja, parece um nome bonito, né, modernização, mas é o que a gente chama de modernização conservadora, que as pessoas, as populações que viviam no campo foram progressivamente sendo expulsas, ou que eram pequenos proprietários, ou mesmo que trabalhavam em fazendas e foram sendo expulsas para a cidade, como uma forma de garantir uma mão de obra muito disponível e barata na cidade para o desenvolvimento industrial, a parte que no campo garantir que a terra não fosse dividida, né, fosse mantida na mão de alguns grandes proprietários. E essa coisa que aconteceu historicamente se reflete hoje em dia, né? É importante a gente dizer assim, que atualmente a agricultura familiar no país ocupa menos de 25% das terras. Em geral, são terras de baixa aptidão agrícola, como a gente vê aqui na nossa região. Piedade e Biúna são regiões montanhosas, né? Não é um lugar muito propício para se fazer uma agricultura intensiva como tem lá. E a agricultura familiar, assim, sem uma força política, historicamente, também não teve representação no governo para uma total ausência de políticas públicas, né? Talvez o William possa dizer um pouco que a transformação disso que a gente começa a ver hoje, mas a agricultura familiar, apesar desse histórico de marginalização e falta de apoio do governo, expulsão do campo até, atualmente, aproximadamente 80% do que a gente come no Brasil vem da agricultura familiar.
40% do que a produção agrícola no país é da agricultura familiar. Ou seja, sem políticas públicas, sem crédito, sem assistência técnica e usando terras marginais. 25% das terras do país, terras marginais. Então, assim, a força da agricultura familiar é uma coisa muito importante. Isso tem a ver profundamente com a ocupação na terra, no inchaço das cidades. Se houvesse uma reforma agrária efetiva no país, as pessoas poderiam viver com mais segurança alimentar e saúde e qualidade de vida, e na cidade não teriam todos esses problemas também. Junto com essa, só para a questão técnica, que é importante, que a agroecologia também se debruça sobre isso, que para garantir, para você trabalhar uma área de extenso latifúndio, sem ter mão de obra, você precisa de usar tratores grandes, precisa a tecnologia dos agrotóxicos, dos venenos, uma agricultura de monocultivos extensiva que vai acabar com a biodiversidade, vai contaminar o solo, a água e os alimentos que a gente come na cidade e no mundo. As duas coisas são ligadas. Uma coisa é você tirar as pessoas do campo, outra coisa é você ter uma tecnologia que dê conta para cuidar dessas terras, né? Então, assim, a agroecologia, eu acho que eu vou passar para o William aqui falar um pouco sobre a reforma agrária, talvez. As coisas estão muito associadas, porque a agroecologia vem como uma área do conhecimento e também uma pauta para os movimentos sociais, tanto os movimentos sem terra e outros movimentos, né? Assim como essa rede, Articulação Paulista de Agroecologia, que reúne várias entidades e movimentos e pessoas de diferentes áreas para garantir que a forma de uso da terra seja mais sustentável e não dependa que, como acontece hoje, da indústria química, né? Hoje, para o agricultor, né, em geral, assim, de tanta lavagem cerebral que aconteceu, você vai falar de agricultura orgânica ou agroecológica, tem muita gente que vai falar isso não é possível acontecer. Então, isso não é verdade. É plenamente possível, a gente conhece muitas experiências efetivas, altamente produtivas e que não dependem de uma gota de agrotóxico dessas indústrias aí. Mas eu vou passar um pouco a fala aqui. Eu gostaria de falar um pouco como o Movimento Sem Terra está pensando nessa atual conjuntura sobre essa questão do meio ambiente. O Movimento Sem Terra pensava antes que a agroecologia nos assentamentos era simplesmente uma linha de produção, né? Mas nesses 10 anos de governo popular, entre aspas, não se avançou a reforma agrária no campo. Ou seja, ela deu uma guinada. É difícil eu falar isso, mas tem que falar, é uma contradição que ela tem que ser exposta. O governo popular fez menos a reforma agrária do que um governo de esquerda. Se você for pegar os números de assentamentos no Fernando Henrique Cardoso, né, e pegar os números de assentamento Lula e Dilma, vocês vão ver que o número é totalmente exorbitante, assim, de diferença. O governo Fernando Henrique fez muito mais assentamento do que o próprio governo popular. Então, assim, essa conjuntura ela está brava que, para a gente falar sobre agroecologia, a gente tem que falar também na questão do agronegócio, né? Então, o agronegócio abarcou, existe uma hegemonia da indústria com o campo. Então, eles não deixam nenhuma brecha, hoje o Movimento Sem Terra está sofrendo essas duras penas, não deixa nenhuma brecha para você fazer luta. Haja visto um acampamento que nós temos aqui em Tapetininga, que são 10 anos exatamente no governo popular, são 10 anos debaixo de barraco. Se vocês puderem, uma hora, tiver a oportunidade de visitar esse acampamento, vocês vão ver a situação daquele povo, né? Debaixo de barraco, há 10 anos, vai barraco de lona preta, debaixo de uma rede de alta tensão, sabe, beirando uma estrada de poeira, de frente à área que já está paga pelo INCRA, vistoriada, paga pelo INCRA, todas as estruturas, mas está na mão do juiz, e o juiz não assina. Aí você vai questionar dizendo que é o governo, aí eles vêm com uma conversa e diz que o judiciário não é popular, o Congresso não é popular. Quer dizer, isso a gente sabe como é que eles dão o jeito de se desviar da situação. Mas, enfim, agroecologia. Nós temos debatido nos nossos assentamentos
visto vários problemas ambientais, em relação, por exemplo, eu poderia dizer que em relação à questão do esgoto, né? O pessoal ainda tem muito essa coisa da fossa precária, né? E a gente está numa luta nos assentamentos para introduzir nos assentamentos a fossa asséptica e muito mais outras questões, né? Por exemplo, na questão da produção, existem as agriculturas alternativas, a biodinâmica, a agricultura alternativa, tal. Então, assim, mas essas agriculturas, elas não são sustentáveis, né? A gente tem falado e tem trabalhado muito essa questão da gente partir para um patamar maior, né? É preciso que nós desenvolvamos a agroecologia nos nossos assentamentos. Mas o que é agroecologia? Né? É uma coisa complexa. Você pega lá, lê o Glisman, lê Altieri, lê esses caras, esses estudiosos da agroecologia. É um negócio meio complexo, mas assim, é preciso começarmos para que nós tenhamos um dia, chegarmos no patamar da agroecologia. Nós vamos descobrir isso ainda. É preciso a gente partir por esse caminho. Então, assim, nós temos trabalhado muito essa questão dos nossos assentamentos. Hoje, é uma política que o Movimento Sem Terra traz como política isso para os assentamentos, para que nós passamos essa dificuldade conjuntural. Porque o que nós temos que fazer hoje, o Movimento Sem Terra pensa? Voltarmos para os assentamentos, potencializarmos os nossos assentamentos com a produção e dentro dessa questão agroecológica, né, para que nós possamos resistir a esse período duro. Resistir a esse período onde o governo nos oprime. O Pedro, o colega, falou sobre essa questão das políticas públicas, né? Existem umas políticas públicas no campo para calar a boca dos assentados. Se você for fazer uma pesquisa nos assentamentos hoje, você vai ver que muita gente está satisfeito, porque com o PAA da vida, o programa de alimentos, doação de alimentos, e o PENAI, que é a merenda escolar. Mas se você for somar tudo isso, você vai ver que você vai ter um montante para poder vender para o governo, que é um montante em verba que ele compra de você, até aquele limite, passou daquilo ali, você tem que se virar para procurar outro mercado. E você vendeu aquele limite e acabou, ele não compra mais nada. Mas é uma burocracia tão grande, gente, para você conseguir, você tem que se organizar, isso aí é tranquilo, acho que é questão da organização interna, se organizar e se cadastrar nas prefeituras, etc, etc. Então, é uma burocracia muito grande. E aí você vai fazer a conta disso, você vai ter que preparar o solo, você vai ter que comprar insumo, você vai ter que fazer uma série de coisas para você produzir esse alimento. Quando você produz, tem um valor estipulado, você vai vender, aí você pega e fala, poxa vida, digamos aí, de 7, 8 mil anos que eu tenho para vender, eu vendi esse valor, mas o que foi de lucro que eu tive? Né? Eu gastei tanto com trator, eu gastei tanto com insumo, eu gastei tanto com mão de obra, etc. Vai ver se tem 20, 30% de lucro. Enquanto que a política na cidade, que é os bolsões aí, bolsa gás, bolsa não sei das quantas, um monte de bolsa, que isso também interfere no nosso trabalho de base para levar essa população para o campo. Essa população que o Pedro fala que está inchando a cidade, e está inchando, né? Eles não saem da cidade, porque o governo arranjou uma estratégia de calar a boca deles. Então, eles ganham muito, se você for ver bem, eles estão muito bem melhor do que o pessoal que está no campo. As bolsas, eles não tiram um tostão do bolso, eles vão no banco no fim do mês e pegam lá o seu cartão, não sei das quantas lá, e pegam o seu dinheirinho. Agora, enquanto o agricultor tem que ralar o mês todo, o ano todo, para poder vender aquele valorzinho para o governo, quem não tem uma outra linha de comércio. Então, assim, o Movimento Sem Terra hoje atravessa essa situação complicada, né? E dentro da agroecologia é que a gente pensa nessa saída. A saída hoje é a agroecologia, não existe outro caminho. E é o contraponto ao agronegócio. Enquanto eles fazem extensões de terras com maquinários pesados, né, degradando o solo, como o Pedro falou, compactando o solo, né, expondo o solo a uma possível erosão, né, e metendo adubo químico no solo, né, que com a chuvada, a erosão vai levar isso para o rio, né, vai atrofizar a represa, os rios, etc. Tal. Então, é um problema sério a questão ambiental. Hoje,
O brasileiro consome 5 litros de veneno por ano. 5 litros de veneno por ano. Todo brasileiro consome. E são venenos, se você for ver, que são substâncias que nos Estados Unidos, por exemplo, já foi proibido há muito tempo usar lá. E o Brasil hoje ainda vende esses venenos para a agricultura. Então, é um problema sério que os movimentos sociais enfrentam hoje, principalmente os que estão mais ligados ao campo, né? No caso, o MST, que é um desafio que nós temos que acabar com isso. Por isso, a agroecologia. Eu gostaria de passar um. Vou puxar. Desculpa, é que eu preciso chamar nosso único intervalo que temos aqui, é só um break rapidinho que eu vou chamar. Antes, só ler algumas mensagens que nos chegaram. O Lucas Alves, do bairro da Chave aqui de Votorantim, mandou um abraço para todos. A Lauren Cristina disse que é muito interessante esse assunto. A Fernanda Rosa manda abraço para todos. A Maria Lúcia mandou abraço para todos da UFSCar. E a Rafaela Beatriz disse que é muito interessante o programa. O Neri Laureano, ou a Neri, desculpa, do bairro do Rio Acima, mandou um abraço e disse que adora o programa. Então, daqui a pouco a gente volta para continuar esse debate. Obrigado. Cada um com os seus problemas. E o CVV, para escutar os de todo mundo, ligue 141 ou acesse o site cvv.org.br e encontre apoio emocional. CVV, a linha da vida. Doe sangue. Seu gesto salva uma vida. Sua doação é muito importante. O sangue é a única maneira de tratamento para vários pacientes que dependem deste gesto de solidariedade. Para doar sangue, você deve portar documento oficial de identidade com foto, RG, carteira profissional ou carteira de habilitação. Ter entre 16 e 67 anos de idade. Pesar acima de 50 quilos. Estar em boas condições de saúde. Quando você for convidado a doar sangue para campanhas ou familiares e amigos de pacientes internados, não pense duas vezes. Aceite, porque há sempre alguém esperando a sua doação. Incentive seus amigos e familiares a doar sangue. Seja um multiplicador desse gesto de cidadania. Bem-vindo de volta com o Diálogos Comunitários. Você que está entrando agora, o tema de hoje é movimentos sociais e a crise ambiental. Estamos aqui numa roda informal de conversa com participantes de diversas linhas de atuação social. Vou passar a palavra aqui para o Luiz Henrique para continuar nosso debate. Obrigado. Puxando só o gancho que o Pedro e o William levantaram, de que toda essa crise ela surge, né, do modelo de desenvolvimento da nossa sociedade, que ele é urbano, industrial e capitalista. Então, uma coisa retroalimenta a outra e todos mantêm isso. E esse conflito vai além do urbano. Como o William citou, o agronegócio, o campo, o rural está sofrendo o modelo urbano de ser. Porque você precisa de muito insumo para ter uma produção alta para poder alimentar a cidade. Sendo que a cidade não produz nada. Ela consome, e como ela tem a demanda energética e de material alta, o que sobra dali? Poluição, doença e todos os conflitos que a gente vai puxar depois. Assim como o inchaço também, porque você tira o povo do campo. Então, acho que vale a pena, dentro da linha, né, da agroecologia, a gente repensar também como sociedade um novo modelo de desenvolvimento que respeite os territórios e que o território seja uma nova relação social da terra, do homem, né? Então, a gente precisa reocupar, sim, o campo. Precisamos de novos modelos territoriais específicos que respeitem a diversidade. Para aí sim a gente talvez começar a ficar fortalecido, injetar lá poder, política. Por que todo mundo sai do campo? Porque lá não tem estrutura nenhuma. A
gente precisa, sim, de saúde, precisa de educação, e uma educação que respeite a diversidade, porque é isso que me parece que fortalece e que vale. Então, o que fica o meu pedido é repensar um novo modelo de desenvolvimento de sociedade. A gente precisa reinventar. A gente tem pista já, só a gente olhar para trás como o pessoal vivia, porque era do jeito que tinha que ser. E vamos usar agora do que a gente sabe de tecnologia acumulada para poder desenvolver isso melhor. A questão do saneamento tem técnica, a gente consegue fazer saneamento. Se você nucleia, faz nucleado e você dissemina, o impacto não é nada. Mas se você ficar no centro urbano, apinhando gente, e esse modelo que vai refletir tanto no rural como no natural, porque você começa a desapropriar áreas naturais para poder continuar expandindo, que é o caso do Cerrado, o caso da Amazônia e tudo mais. Então, é um repensar o homem dentro aí da sociedade, como ele está se organizando. Obrigado. Pensando um pouco em tudo que foi dito aqui, eu gostei muito da fala do Henrique, quando ele menciona a reconexão. E é exatamente isso que a mediação trabalha. Porque essa forma de ocupação hoje, principalmente do espaço urbano, ela tem, além de todas as consequências perversas que já foram mencionadas aqui, ela tem uma outra, que é a liquidez das relações. Os relacionamentos estão cada vez mais superficiais. E isso, evidentemente, gera conflitos que não são pequenos, tanto no âmbito familiar e em todos os outros âmbitos, inclusive na escola. Então, a gente percebe bem de que essas relações que hoje estão totalmente fragmentadas, elas têm uma consequência muito séria para a comunidade em si e para a sociedade em geral. Porque as pessoas, quando elas focam somente em si, elas esquecem o coletivo. E é interessante que, nesse sistema, tanto do agronegócio, que pensa, parece macro, né, mas está pensando em si mesmo, a gente percebe o quanto precisamos resgatar a ideia de coletividade mesmo. Não adianta eu como indivíduo, ter o meu direito respeitado se eu não respeito o direito do meu colega. A empatia, colocar-se no lugar do outro. Então, a mediação, ela busca esse resgate, que, a partir de agora, eu peço licença até para usar essa palavra de reconexão, Henrique, porque é uma palavra muito forte. Nós precisamos resgatar essa coletividade, porque o indivíduo tem que continuar sendo indivíduo, mas ele tem que estar inserido num contexto social. E aí eu me lembro de uma questão que nós trabalhamos nas palestras e nos cursos, de que não adianta cada um fazer sua parte. Não é esse o discurso que a gente vê aí na TV, nos comerciais? Não adianta, porque cada um fazendo a sua parte é fragmentação. Nós precisamos de coletividade unida. Cada um fazendo a sua parte, mas todos fazendo a sua. É, mais ou menos isso que você está falando, é muito interessante. Eu sou da época do eco chato, né? Quando esse tema era tema chato, e lá vem aquele eco chato. Mas a coisa progrediu bastante, desenvolveu bastante, tudo como um processo, né? E o interessante nesse processo são as coisas que todos estão fazendo, fragmentadas que sejam, mas dentro da linha do Fórum Social de São Paulo, quer dizer, um momento para a gente poder trocar essas informações, o que nós estamos fazendo, o que cada um está fazendo, mas não para tentar burocraticamente ajustar um caminho. Não, cada um tem o seu caminho. Tá? Mas a gente pode caminhar junto. O objetivo final é o mesmo, mas não podemos tentar fazer de uma forma que é assim, é assado. Tem o seu caminho, tenha vontade. Pensando na educação, que eu trabalho com educação comunitária, é muito interessante a relação do aluno com a comunidade, né? Então, a ideia é o aluno sair, quebrar o muro da escola e o aluno entrar em contato com a comunidade, olhar a comunidade, enxergar a comunidade, e muitas vezes aparecem problemas ambientais, de sustentabilidade, que vai desde o lixo, que é a perspectiva do aluno naquele momento, até a questão de desmatamento, até a questão dos agrotóxicos. Toda essa questão ela vem com um processo. E a gente não pode deixar de fazer alguma coisa e deixar que as pessoas pensem, cresçam, desenvolvam dentro de uma linha bem de educação. Começar. Ela falou assim, eu descobri o movimento social quando entrei na faculdade, né?
será que uma criança descobrindo os movimentos sociais, as coisas sociais que estão acontecendo, os movimentos mais cedo, não se envolve mais, não cresce mais e não junta mais todo mundo trabalhando, sem aquela perspectiva burocrática do chefe, vamos todo mundo para lá. Então, eu acho que esse é um caminho muito legal que a gente tem que trabalhar. Eu gosto muito do processo do Fórum Social de São Paulo e tal, que é um lugar onde, como esse aqui, que eu posso dizer o que eu estou fazendo, interessante o que você está fazendo, o que mais, soma com isso, tal, e a gente pode caminhar junto para esse mundo melhor que a gente busca, né? Como eu concordo muito com as palavras do nosso amigo, eu acho que, como o tema da sustentabilidade ele é muito amplo, não adianta a gente sair atrás da melhor, a gente tem que da melhor abordagem, né? Cada vez mais a gente tem que buscar ambientes de colaboração e uma visão participativa das pessoas, né? A meu ver, a gente está numa crise, na verdade, que é de paradigma. Quando começou a Revolução Industrial, todo mundo acreditava que o mecanicismo ia resolver todo o problema da fome e de todas as outras coisas que eram carências na época. E hoje a gente está vendo que esse modelo gerou uma série de efeitos colaterais, tanto nas relações humanas quanto no ambiente. Não é só a agricultura que sofreu com isso, é a construção civil, é a educação, é a saúde, né? Todo o social, né? Antigamente, as construções, por exemplo, tinham muito do mutirão, que eram ambientes assim que eram eventos sociais, né? Uma construção em mutirão é um evento social, você está ali trabalhando toda a participação das pessoas e o contato mais forte com os recursos naturais. Hoje em dia, né, a construção virou, por exemplo, uma profissão marginalizada, né? E dá um pouco valor e há um consumo energético e uma degradação ambiental enorme para conseguir construir e fazer tudo do jeito que é feito hoje em dia, né? Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, a meu ver, a gente tem que buscar essa visão mais sistêmica da questão, né? Não olhar apenas nos eventos separados, vamos reciclar o lixo e está tudo certo, né? Se a gente quer resolver sustentabilidade, a gente tem que olhar para tudo como um sistema, né? Começar a cada vez mais imitar a natureza, não só na agricultura, mas como na gestão, né? Uma empresa, por que ela tem que funcionar como uma máquina, né? Como muitos dizem, né? Criar uma estrutura hierárquica e dividir tudo e cada um é apenas uma parte ali, né? Por que não pode fazer algo mais semelhante à natureza, algo mais vivo, mais orgânico, né? Que as pessoas tenham essa participação. Então, para mim, a sustentabilidade ela é essa visão mais holística, né? Que começa com a relação do indivíduo com ele mesmo, né? À medida que ele consegue manter a sua saúde, seu equilíbrio mental, para poder sair na vida social, fazer um papel legal e colaborar, né? Assim, essa visão mais holística é o que realmente... Porque por ter agora começado a entrar nessas discussões e tudo mais, eu fico sempre, e por não ter me aprofundado muito, eu estou naquela fase de ficar comparando como eu pensava antes e como as coisas estão mudando na minha cabeça agora, por ter acesso às informações, né? E eu fico realmente preocupada em como a comunicação está sendo feita, como essas mensagens estão chegando nas pessoas. E eu lembro que quando chegava algumas informações soltas, sem eu conseguir fazer a conexão, refletir muito sobre esse assunto de meio ambiente, sustentabilidade, coisas, por exemplo, como agroecologia, normalmente eu estou com um pezão ainda no senso comum. E eu lembro de pensar assim, nossa, mas que bobagem, né? Esse povo fica sonhando muito alto, justamente por não ter a reflexão, por não ter na minha trajetória alguma coisa. Eu não sei se acontece isso com todo mundo, mas eu acho que, pela minha experiência, eu acho que a maioria das pessoas está chegando essa coisa assim de atuação, essa coisa da... Cada um no seu lugar, cada um fazendo a sua partezinha, como se isso fosse mudar muita coisa. A culpa é toda nossa, o ser humano está estragando o mundo, mas é uma coisa assim, né? Longe da gente, a gente acha que é o que cada um está fazendo ali no seu lugar, sem ter essa visão mais... E esse sistema que está aí, o que ele
que ele traz como tendência? Não é um cara mau que está fazendo tudo, mas a gente tem que entender para poder modificar, porque o mundo é resultado das nossas ações também, entendeu? Então, é complicado. E eu queria, assim, a mensagem que eu queria que as pessoas recebessem era que eu estou podendo ter acesso agora, é que tem que ir atrás das coisas, tem que entender melhor, porque não é à toa que as pessoas falam sobre agroecologia, sobre um outro modelo, entendeu? Então, é isso, a minha preocupação. Raquel. Eu só queria agregar, assim, chamar a atenção para eu estou no papel das organizações sociais, né, que se transformam, que são transformações de movimentos sociais, o quanto a gente acaba abafando o desejo e a vontade das pessoas com quem a gente trabalha. Então, as organizações sociais que deveriam ser, né, voz para também esse coletivo, para que acabam com a história da Bolsa Família, com a história, né? A gente acaba com o apoio que o governo dá para que a gente fique quietinho, a gente acaba deixando quietinho também aquela população que teoricamente deveria estar junto lutando e batalhando por uma mudança. Então, assim, eu chamo a atenção que as organizações sociais hoje são muito mais compradas, né, e vendidas por esse sistema do que realmente organizações que estão buscando um movimento, uma mudança social. Então, chama a atenção aí para que a gente não abafe mais. Eu gostaria de fazer uma relação entre educação e consumo, pensando nas crianças, que é o público com o qual eu trabalho. E citar como exemplo a situação de que cada um fazendo a sua parte não dá certo, temos as calçadas. Se desse certo, nós teríamos calçadas niveladas. E veja as dificuldades para as pessoas usarem calçados. Cada um fazendo a sua própria calçada, criou uma infinidade de pequenas calçadas, cada uma com o seu próprio degrau e altura, o que dificulta muito o trânsito das pessoas. Outra coisa curiosa é que o pedestre vai para a pista de bicicleta, a ciclovia, porque ela é nivelada, ela é arrumada e bonita, e o pedestre ficou sem calçada de novo. Pois então, cada um fazendo a sua parte não funciona. E quando se pergunta, e a escola como está trabalhando? Eu quero acrescentar a essa pergunta uma outra. Com quem a escola está trabalhando? Quando eu citei as associações, as entidades, as igrejas, olha, se cada uma continuar na sua parte, nós vamos cair nas calçadas de novo. Então, junto de o que a escola está fazendo, o que ela está trabalhando, eu acrescento com quem ela está trabalhando. Quem é que trabalha junto com a escola, junto com as crianças? Como é que as crianças, como disse o nosso colega de educação, como é que as crianças quebram os muros para conhecer a sua própria comunidade? E para reivindicar por ela, para lutar por ela, para ter consciência dela e consciência de como está a sua comunidade no espaço maior que é a cidade. E nisto eu então faço a cópia do que foi citado como olhar holístico do sistema, que cabe perfeitamente na escola, para que ela não fique isolada, ela quebre os seus muros de isolamento e ela, quem sabe, quebre também as calçadas desniveladas que causam acidentes e que excluem os pedestres, as próprias crianças. Eu volto para o Bruno. Valeu. É o Mário agora. Acho que para mim é muito importante estar numa roda de conversa onde tem movimento social como o MST, que eu aprendi também, que eu conheci, vamos dizer assim, de forma mais crítica, quando entrei na universidade, descobri que, na verdade, diferentemente do que a mídia mostrava como um bando de baderneiro, era um bando de trabalhador que produz alimento, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Esse é um lema que eu aprendi com os meninos que eu dei aula. E eu nunca tinha pensado nisso, né? Ou seja, quem produz está sendo chamado de baderneiro. E quem explora está sendo chamado de ambientalista. Então, a gente precisa inverter isso, né? Quem produz a vida, né? Quem trabalha todo dia, quem produz o computador. Poxa, esse computador foi produzido num local muito distante daqui.
Né? E as pessoas que estão lá possivelmente não têm acesso a isso. As pessoas precisam ter acesso ao que plantam, ao que produzem imaterialmente, a cultura. Né? O trabalhador da cultura, o produtor da cultura, a gente precisa que as pessoas tenham acesso a isso. Né? Ela não pode trabalhar numa indústria cultural cinematográfica e não ter acesso, não poder ir ao cinema. O menino do campo não pode ir ao cinema. Por quê? Né? Por quê? Se hoje em dia a gente consegue consumir um computador que veio lá da China, por que o menino do campo não pode ir ao cinema? Ou não pode ter o cinema? Não pode ter a arte do cinema na sua vida? Né? Então, eu acho que assim, tem uma lógica correspondente ao modo de produção, como a gente vem se organizando já há algum tempo, né? Acho que desde que o feudalismo se encerrou, e esse modo de reprodução, que é histórico, e aí eu retomo uma fala, é histórico não porque é antigo, não porque é assim mesmo, mas é histórico porque foi produzido pelos homens. E se foi produzido pelos homens, são os homens que vão poder alterar esse processo, só eles. Como? Aí é um trabalho muito árduo, né? Porque a luta, né? Eu olho para o pessoal do movimento, porque assim, eu acompanho a luta. Não é fácil lutar, não é fácil produzir. Como ele próprio disse, as condições não são boas. Não são boas porque há grupos na nossa sociedade que se beneficiam dessa lógica. Né? E há outros grupos no Brasil, olha, é um dado, acho que são 16 milhões de pessoas no Brasil que vivem com R$70 mensais. Alguém sabe o que é isso? Eu ganho 1.350 com uma bolsa. Tenho 2 filhos. Estava com dificuldade, né? Fui na feira do livro, queria comprar livro. Falei, não, gente, eu pensei, R$70 mensais. Então, é uma lógica que tem como consequência essa questão ambiental, né? O produtivismo, o consumismo, a forma de produzir. Ora, porque os homens não dominam a sua produção, é porque eles não conseguem refletir sobre as consequências. Se alguém se apropria daquilo que eu produzo, como que eu vou conseguir refletir se aquilo que eu produzo contamina o meio ambiente? Né? Não tem nem condições, às vezes, de refletir. Questão educacional. Como que eu vou refletir se eu não tenho nem escola? Se o professor não é bem pago, ele não consegue dar aula para mim. Né? Então, é importante, eu prefiro dizer que a gente precisa ter um olhar crítico, histórico, né? Entender que esse processo é um processo que se transforma ao longo do tempo e ele se transforma com a nossa atuação. E a gente tem que captar esse movimento de transformação e colocá-lo na direção que a gente quer. Porque se a gente deixar à mercê, há grupos que acompanham esse processo e colocam, né, fazem política pública do quê? De agronegócio, não de agricultura familiar. Fazem política pública para estimular a produção e botar agrotóxico aqui, que é banido nos Estados Unidos. A empresa às vezes é americana, lá ela não produz, lá ela não consegue vender, ela vende aqui. Na alemã também, né, que as empresas de agrotóxicos, muita empresa alemã, lá na Alemanha, o país avançadíssimo, ícone da questão ambientalista. Né? Eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente, o pessoal vai lá aprender com os alemães. Não tenho nada contra os alemães. Acho que tem alemães sofrendo também a crise europeia agora, que está acontecendo. Mas as empresas alemãs vêm no Brasil vender agrotóxico, que está banido lá. E a gente está tomando 5 litros. O meu filho de 3 anos e minha filha de 1 mês e 2 meses já. Né? Ela ainda está no leite, mas há estudos que mostram também a passagem pelo leite. Então, assim, é uma situação grave, nós precisamos ter um olhar crítico. Nós precisamos se vincular. Essa proposta achei das mais interessantes, eu nunca tinha ouvido falar, né? Que assim, a gente toma conhecimento do movimento social na faculdade. Eu tomei. Isso para quem vai na faculdade, que no Brasil são muito poucos. Mas você falou, né, das crianças tomarem parte dos movimentos, ou seja, das coisas que se movimentam na sociedade. Isso é muito interessante. Esse é um processo interessante. É muito legal essa conversa, desculpa, essa roda de conversa aqui foi muito bacana, a gente já está chegando ao final, não dá nem para comentar tudo e também não cabe a mim fazer um apanhado geral de tudo aqui. Eu acho que cada um falou a partir de uma perspectiva bastante diversa, mas falamos a mesma coisa, né, para dar um gostinho da complexidade que é esse tema, porque no final das contas a gente está falando nada menos do que a sociedade, a comunidade como um todo. Né, a sua relação com o meio ambiente é a relação intrínseca a qualquer comunidade, a qualquer sociedade. Eu lembrei aqui de uma fala do Chico Ítaca, que é um colega nosso, que ele é um dos idealizadores do Fórum Social Mundial e participa com a gente no Fórum Social de São Paulo,
E ao ver as ocupações de praça do ano passado, de 2011, pelo mundo todo, né, de Nova York, na Espanha, na Grécia, a Primavera Árabe, São Paulo, pelo mundo todo tivemos diversas praças que foram ocupadas pela população, com uma característica comum, talvez a principal, é que a maioria não participava de movimentos sociais até então. Foram pessoas que se indignaram com alguma situação específica dos seus países e foram às ruas para dizer que estavam indignados, né? Até um deles, o da Espanha, ficou conhecido como Indignados. E lá em Nova York, né, no Occupy Wall Street, a partir de lá também se espalhou para o mundo inteiro uma frase que é somos 99%, né, para dizer que, na verdade, 1% são aqueles que dominam o sistema ao qual a gente vive e ao qual somos submetidos. E o Chico Whittaker, ele fez uma observação, na verdade, não somos 99%, somos o outro 1% que estamos enxergando isso. Né? Existe 98% ali no meio que ainda, aí dentro desses 98%, está dividido em várias outras. Né? Tem uma parte que não consegue parar para pensar porque está lutando com a sua sobrevivência. Tem uma parte que acaba ficando satisfeito com o consumo todo ao qual faz parte, acha que é a sua vez de consumir, e todo o consumo passa a ser parte de sua subsistência. Ele acha que aquele consumo é necessário para ele sobreviver. Né? E uma parte disso é uma parte de indignado que já começa a ver e a perceber que tem alguma coisa errada. Então, nós aqui, enquanto participantes de movimentos sociais ou estudantes universitários, a gente tem um compromisso de falar com esses 98%. Né? Porque se for só 1% nós contra aquele 1% que domina o mundo, a gente não tem recursos suficientes para encarar de frente isso. Então, esse programa, por exemplo, é um exemplo disso, né? Onde estamos aqui com uma conversa aberta, sem ranços, sem jargões universitários ou que tentem fazer com que o assunto crie uma barreira com relação ao público. Estamos junto com o público, o programa é aberto. E assim como esse programa, outros espaços devem ser criados. Né? A sociedade, uma comunidade educativa é isso. Toda relação comunitária pode ser e deve ser uma relação pedagógica, uma relação educativa. As crianças, as menorzinhas, ainda fazem uma mimese muito grande de olhar para a gente e repetir as nossas ações. Não adianta o que a gente fale, eles vão olhar o que a gente é e o que a gente faz de fato. Né? Então, para encerrar esse programa, eu queria convidar a todos para o nosso blog, que é dcufscar.wordpress.com. Lá está disponível todos os programas, esse aqui é o 5º. Foram 5 programas piloto, onde a gente experimentou alguns formatos. A partir do ano que vem, provavelmente, a gente vai ter uma regularidade maior e vamos continuar experimentando, porque essa é uma característica da TV comunitária, da TV pública, da gente não ter compromisso com patrocinador nenhum, então a gente pode falar o que a gente quer e pode experimentar do jeito que a gente quiser. Muito obrigado por todos. TVV e UFSCar apresentam Diálogos Comunitários.